E aí, gente, tudo bem? Hoje eu queria dizer para vocês uma mensagem bem rápida. Eu queria dizer que o Filho, que Jesus, tá lindo hoje. Às vezes a gente vai orar e a gente acaba falando muito sobre nós mesmos. E não que isso seja errado, porque você tem que se abrir com Deus, você tem que contar para Deus os seus segredos, você tem que contar para Deus sobre as namoradinhas, você tem que contar tudo para Deus da sua vida. Mas sabe, não fica só nisso. Porque se você ficar falando só de você e ai Deus, eu tô cheio de problema. Se você ficar falando só sobre você, só sobre a sua vida, você vai perder a outra parte da oração que também é tão bonita, que é sobre falar sobre ele. Fala sobre o Pai, fala sobre o Filho, fala sobre o Espírito Santo, sabe? Engrandece a ele. Eu acho que tá certa essa palavra. Sabe, faz o nome dele grande e você vai ver o como você vai longe nas reflexões que você vai tendo. E o quão alimentado você vai se sentir, sabe? Vai ler a sua Bíblia não só esperando receber uma resposta para você, mas em louvor. A palavra louvor significa elogio. Assim como o louvor que você ouve, sabe? Tá elogiando a Deus. Sabe? Se você for ver, olha, por exemplo, quão lindo é a gente pensar na onde o salmista chegou quando ele começou a falar sobre o Cristo. Jesus nem tinha nascido ainda e o salmista já estava falando sobre o Cristo. Ele começa a dizer, é Deus, sabe? Ele chama Cristo de Deus. Se você ler o Salmos 45, isso é só um exemplo de um dos louvores lindos. Se você ler o Salmos 45, sabe? Deixa claro que ele está falando sobre o Cristo que vai nascer. Mas ele chama esse Cristo de Deus, ele olha tanta beleza e ele diz, é Deus, sabe? Esse Jesus é Deus. Ele diz sobre o Deus que será lembrado para sempre. E os povos vão louvar ele para sempre. Eu farei lembrar do nome do Rei de geração em geração. Sabe? Também tem outro salmo, se eu não me engano, Salmos 9, que diz, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. A Bíblia apresenta pra gente uma alegria que é tão forte que a gente vai saltar, a gente vai pular de prazer. E eu não acredito que isso seja só poesia. Eu acredito que isso seja verdade, eu já tive isso, sabe? É uma alegria de outro mundo mesmo, sabe? E você começa a querer pular mesmo, saltar e gritar o nome de Jesus pra todo mundo ouvir, sabe? Você começa a querer anunciar esse nome. Você precisa falar sobre você, sim, contar todos os seus segredos para Deus, mas fala sobre Ele também. Ore menos sobre você se for preciso, mas ora sobre Ele também. No meio de tanto problema, lembra da cruz. Lembra da cruz, lembra de quem é Jesus e do que Ele fez por você e de que a sua vida vai ser para sempre graças a Ele. Se a salvação fosse pelas obras, você ia se gloriar, mas a salvação, a Bíblia diz, é só pela graça e não pelas obras. Então não se engrandece, mas engrandece a Ele que te salvou.